Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu estarei ministrando nessa manhã todo esse capítulo 24, mas como ele é muito extenso, nós iremos fazer uma leitura pautada. Nós iremos ler até o verso de número 3, do 1 ao 3, e depois nós iremos do 36 ao 51. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Diga, a estrutura do templo. Guarde essa palavra. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Verso 36 agora. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, Jesus dizendo, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Repita comigo: e como foi? Nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem, pois, é servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar por um instante. Em virtude de ser a Santa Ceia do Senhor hoje, eu estarei fazendo uma breve meditação. Eu procurarei não me demorar muito para dizer aquilo que eu vim te dizer nessa manhã. O capítulo 24 de Mateus fala a respeito das últimas instruções do discipulado de Jesus. Jesus veio fazer discípulos. Esse foi das dinâmicas, ou da dinâmica da vida de Jesus. Ele não veio simplesmente morrer na cruz. Eu digo simplesmente, mas não é tão simples assim. Aliás, não é simples zero. Ele veio para morrer na cruz. Mas também ele veio para fazer discípulos, para deixar um legado e uma continuação daquilo que ele veio fazer no mundo, e implementar e implantar na vida de homens
a sua própria vida, ou o seu estilo de viver, o poder de Deus que agia na sua vida, na vida de homens comuns como eu e você. O ministério de Jesus e o discipulado de Jesus não consistia e não consiste em formar uma denominação religiosa, em criar uma nova religião sobre a terra. Não era isso. Ele não veio, amado, para formar uma agremiação, um grupo de pessoas que se denominassem crentes. Não foi isso que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer foi gerar discípulos, foi formar homens e mulheres para serem, segundo aquilo que Deus criou, a imagem e a semelhança do próprio Deus. Dentro desse discipulado e nas últimas instruções, nos momentos que antecederam a sua crucificação, Jesus começa a dar aos discípulos o direcionamento a respeito da formação do corpo de Cristo, a respeito da formação da igreja, e também a instrução de que nós não somos daqui, e que nós não vamos continuar aqui. Eu quero que você diga isso à pessoa que está do seu lado: nós não somos daqui da terra, e não vamos continuar aqui na terra. Jesus disse que Ele virá, e aquele que não estiver vivo até lá, Ele disse: esses irão ressuscitar primeiro para estarem comigo. Então, ainda que eu morra fisicamente antes da volta de Jesus, se eu viver uma vida segundo o discipulado de Jesus, demonstrando a glória de Deus em minha própria vida, a Bíblia me garante que eu irei ressuscitar naquele dia, e que eu irei passar a eternidade nos lugares celestiais com Cristo. Jesus estava iniciando esse capítulo 24, justamente desmistificando a questão estrutural da religião. E é por isso que muitos odiavam Jesus. E Jesus disse aos discípulos, dentro desse mesmo capítulo: vocês serão odiados por muitos, porque eu vim justamente para dizer que a estrutura que enche os olhos não é nada. Os discípulos estavam com Jesus dentro do templo, um templo suntuoso, lindo, maravilhoso, um templo bem construído, pedras específicas foram escolhidas para a edificação daquele templo. E os discípulos, maravilhados, dizem para Jesus: que coisa linda, hein, Jesus? Uma casa para o Senhor. Olha a estrutura disso aqui. O impressionante é que ainda existem pessoas seguindo a Jesus, impressionados com a estrutura do templo, impressionados com a beleza, com aquilo que é oferecido fisicamente. Para a decepção deles, Jesus chamou eles para saírem de dentro do templo. E Evangelho de Marcos capítulo 13 diz que Jesus assentou-se no Monte das Oliveiras, que ficava diante do templo, da onde davam para eles verem o templo. O templo estava num monte, Jesus foi para outro, e ficaram olhando para o templo de longe e dizendo: puxa vida, que construção magnífica, digna de ter levado o nome do Senhor em Jesus. Talvez os discípulos esperavam uma outra resposta de Jesus. Talvez os discípulos diziam assim: eu estou constituindo vocês apóstolos, mas vocês vão construir um templo tão gigantesco, maior do que esse, mais suntuoso do que esse, e vão colocar o meu nome nele. Não, Jesus disse assim: não fica impressionado com a estrutura, não, porque não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos se decepcionaram com aquilo que Jesus estava dizendo, porque não é, filho, a estrutura externa do templo que forma uma igreja. O que forma uma igreja, amado, é algo interior. Eu sou o templo, você é o templo. A Bíblia diz, amado, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim: vós não sabeis, vós que sois o templo de Deus,
Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Jesus está dizendo, amado, que nos dias próximos da sua volta, porque Jesus foi morto, foi crucificado, morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, foi para os céus, e Jesus está prometendo que irá voltar para buscar a sua igreja. Então Jesus está ensinando a eles e dizendo, para que você não fique agarrado aqui na terra, com coisas que enchem os teus olhos, porque tudo que o homem construir aqui na terra não vai servir para mais nada. Amados, nós podemos nos tornar uma igreja grande, nós podemos construir um belo templo, mas o templo vai ficar, as quatro paredes irão ficar. O que irá subir, filho, é você. E aquilo que estiver dentro de você é que vai ocasionar ou causar a transformação necessária para você subir. A instituição não transforma você. A nossa logística não transforma você. Eu posso, amado, criar algo, obra de arquitetura e engenharia, que encha os olhos e chama a atenção, mas isso não transforma. Isso não muda. Isso não deixa ninguém parecido com Deus. Isso não deixa ninguém parecido com Jesus. Mesmo porque, filho, ainda que nós colocássemos ouro nessa casa, ainda que nós, amado, deixássemos isso aqui, um teatro, um cinema, você iria passar 2 horinhas aqui, e o resto do tempo da sua vida, você iria passar 2 horinhas por semana. 2 horas por semana, não dá para transformar ninguém. O problema é aonde você passa o restante das horas. Se você é um templo do Espírito, então a transformação ela continua. É uma transformação continuada. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu vou para tal igreja, elas escolhem a igreja pela suntuosidade do templo. Eu vou para tal igreja por causa da estrutura daquela igreja. 2 horas é incapaz de transformar você. Você vai lá, desfruta de uma luxuosidade durante 2 horas, de uma luxúria, né? Durante 2 horas. E quando sai dali, o que mudou? O que transformou? Quando sai dali, alguns, não digo todos, mas alguns, e não sou eu que estou dizendo, mas Jesus, começam a brigar com os seus conservos, ou seja, com os seus irmãos, começa a espancar os seus irmãos de alguma maneira, e não só isso, aí vão para a roda dos bêbados, e vão beber com os bêbados. E Jesus está dizendo, amado, que a transformação, tudo que eu estou dizendo está aqui na Bíblia, tá, irmãos? Está aqui no verso 49. A transformação na vida de alguém que quer ir morar nos céus, ela é uma transformação que não vem com aparência. Porque aqui nesta manhã, você pode olhar para pessoas e não dar nada para ela, e ela ser um templo vivo, com um altar, amado, aceso diante de Deus, um fogo queimando continuamente, sem se apagar diante de Deus, e você olhar e não ver aparência nenhuma nessa pessoa. Não é o terno que faz o pregador, filho, não é a gravata que ele usa, o sapato, o carro, não é isso que faz um pregador, não é isso que faz um pastor, não é isso que faz um líder, não é isso que faz um membro. O que faz, amado, alguém ser igual a Jesus é absorvermos o discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus não está na aparência. O discipulado de Jesus, pelo contrário, está na humildade. De um homem que se achega diante de Deus, de uma mulher que se achega diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou teu templo, eu sou o teu sacrifício, faz uma obra em mim, transforma a minha vida, constrói a minha vida, porque eu não quero ficar aqui na terra. Tem pessoas, amado, construindo obras permanentes, como se eles fossem permanentes. Eles se esquecem, inclusive, que a vida passa numa velocidade absurda. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, para que nós não nos envolvemos, não vamos nos envolver com as coisas desse mundo. Vamos, amados, nos envolver com o reino de Deus.
Porque essa vida, amado, passa tão rápido. A Bíblia diz que é 70, 80 anos de idade. Passar disso é enfado e canseiro e o cara já fica pedindo para Deus levar. Eu já estou na metade. Você entende isso, amém? Ou seja, passa numa velocidade absurda. Então não gasta os teus dias criando estruturas ou colocando a sua expectativa em estruturas. Não estou dizendo com isso que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que viver uma vida confortável. Não é isso que eu estou te dizendo. Você tem o direito de viver uma vida confortável. Você tem o dever de trabalhar e prover para sua casa, para sua família. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que dedicam os seus dias para isso. Você fazer por obrigação é uma coisa, querido. Agora, você fazer por bel prazer e luxúria, aí é outra conversa. Quando você deixa de ser construído para construir alguma estrutura terrena, alguma coisa está errada. Existem pessoas, amados, que não estão deixando o Espírito de Deus de construir, porque eles estão construindo para eles mesmos. E essa estrutura vai ficar, Jesus disse. Jesus disse, está vendo tudo isso aqui lindo, maravilhoso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando os fariseus escutaram isso, quiseram matar Jesus ali mesmo. Que é esse? Está rogando praga para a estrutura, nós demoramos tanto tempo para conquistar tudo isso. Jesus diz, pois bem, não vai ficar pedra sobre pedra. E não é o fato de você fazer parte desse templo lindo, maravilhoso, que te garante um lugar nos céus. Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? O que vai fazer, amado, nós entrar, é por isso que eu estou dizendo, nós iremos, amado, mexendo isso aqui, nós vamos fazer uma coisa simples, nós não vamos fazer nada suntuoso não, tá? Então não fica esperando algo para te encher os olhos, porque a estrutura do templo não te leva para o céu, não. Vamos fazer algo simples, apenas para nós termos um lugar para adorar a Deus, porque a beleza do templo, a Bíblia diz que é a santidade. Santidade é a beleza do templo. Se tem beleza no templo, amado, é porque tem santidade na igreja. Deus é o Deus do simples. Amém? E diz a palavra de Deus, amado, que quando Jesus estava dizendo isso para eles, Jesus estava profetizando que o reino de Deus estava prestes a se estabelecer. Eu quero dizer a você nessa manhã, meu filho, que o reino de Deus está prestes a se estabelecer. As pessoas têm vivido como se Jesus não fosse voltar. Só que eu quero te alertar nesta manhã que a vinda do Senhor está muito próxima. Os sinais nos mostram isso. No verso 3 do capítulo 24 que nós lemos, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, mas quando tudo isso acontecerá? E qual será o sinal da tua vinda? E Jesus começa a dizer para eles de alguns sinais. E se você ler, amado, é porque eu não li, porque o texto é bastante extenso e nós estamos com pouco tempo hoje, mas você pode ler na tua casa. Se você ler, amado, a partir do verso 4 até o verso de número 35, você vai estar lendo o jornal do dia. Terremotos, maremotos, guerra, fome, peste, desastres naturais, como nunca houve na história. Já houve, amados, sinais da natureza, mas isso acontecia esporadicamente. Eu estava vendo uma reportagem ontem de algo que aconteceu há 100 anos atrás. E sabe quando tinha acontecido algo semelhante? Um desastre no mar? Fazia 500 anos. Hoje, amado, toda semana está acontecendo alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus disse, amado, que Deus está abreviando o tempo. Deus está abreviando o tempo. E por que Deus está fazendo isso? Ele diz: porque se eu não abreviar, não vai sobrar ninguém. Então Deus está abreviando o tempo. Porém, se aquele tempo não fosse abreviado, não se salvaria ninguém. Ele disse aqui no texto. E é por causa
essa abreviação do tempo, que as coisas estão aceleradas. Abreviação do tempo, amado, significa que Deus está acelerando o processo. O verso 22 diz: se aqueles dias, porém, não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Nós estamos vivendo os dias eminentes da volta de Jesus. E existem pessoas que estão esperando a volta de Jesus tão confortavelmente, que não fazem questão dela acontecer tão rapidamente. Existem pessoas, amados, que já conquistaram tanto aqui na terra, que elas estão orando para Jesus demorar um pouquinho, para elas poderem usufruir um pouco daquilo que elas conquistaram. Eu quero dizer para você, filho, que Jesus está às portas. Jesus está voltando, muito breve, às portas, diz a palavra de Deus. O verso 33 diz assim: igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Está aí. Jesus está dizendo: quando você ver todas essas coisas acontecerem, saiba que eu não vou demorar mais. Eu aguardei um tempo, mas agora é o tempo de se cumprir, em que as estruturas não poderão te salvar, em que a agremiação, o agrupamento, o ajuntamento, a denominação, a religião não vai poder fazer nada por você. Vai chegar o dia em que vai tocar a trombeta, e nesse dia, filho, não vai dar tempo para mais nada. Nada impede de Jesus voltar hoje. Eu quero conversar com você nessa manhã para te conscientizar disso. Nada impede Jesus de voltar hoje. O que impede, amado, desse céu se rasgar sobre a nossa cabeça agora? O que impede, enquanto eu estava falando aqui para você, acontecer um arrebatamento e esse microfone cair aqui? Pode ser agora. Aleluia, Senhor. Nós podemos, amado, nos preparar para servir essa santa ceia agora, e num abrir e fechar de olhos nós já estamos diante da mesa posta nos céus. Aleluia. Nem realizarmos essa ceia aqui hoje. Aleluia. Eu não vim pregar para você nessa manhã um evangelho do medo, mas eu não posso, amado, me deter em teologias e ensinar a você coisas novas, ensinar sabedoria a você, mostrar revelações da palavra para você, e passarmos a vida inteira nos engordando espiritualmente, sem eu te alertar que o mais importante é você estar preparado para a volta de Jesus. O mais importante, querido, de tudo, é você estar pronto. Isso não depende de estudo, isso não depende de teologia, o quanto você conhece da Bíblia, não depende apenas de uma vida preparada, apenas de uma vida discipulada, uma vida entregue ao Senhor Jesus para ir morar nos céus. A ênfase do ensinamento de Jesus está em ter fé, está em ser obediente. Também não está na ênfase de um calendário. Muitas pessoas estão preocupadas com o calendário. Os discípulos estavam preocupados com o calendário. Senhor, mas quando haverá de acontecer tudo isso? Jesus diz assim para eles: olha, com relação ao tempo, você não precisa se preocupar com isso, que isso compete somente ao Pai, não a você. Isso não é a competência de homens, nem de anjos. Quanto ao tempo, porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então não se trata de um calendário, de você sair hoje, nessa manhã aqui, preocupado. Ai meu Deus, quantos dias será que ainda demora? Quantos anos para a volta de Jesus? A questão aqui não é o calendário. Jesus frisou muito bem isso. Porque a hora, você não sabe, será repentinamente. Pode ser a qualquer momento, disse Jesus. Eu não sei se você tem percebido, mas isso tem se tornado, parece que até uma pregação lúdica, né? Quase que ilusória. Tanto que muitas pessoas têm deixado de pregar a respeito da volta de Jesus. Tem pastores que eu não sei nem se eles ainda creem na volta de Jesus, porque eles não pregam sobre ela.
Só que tudo isso não faz sentido sem a volta de Jesus. Tudo que você está vivendo, fazendo, observando e vendo, não faz sentido sem a volta de Jesus. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus unicamente por causa da volta de Jesus. Nós não nos reunimos como igreja apenas para prosperarmos financeiramente, apenas, amado, pelos benefícios da cruz, como a cura, a libertação. Isso é um processo, faz parte de todo um pacote, mas a coisa mais importante é a salvação. O Salmo 49 diz assim: irmão, dedique-se ao reino de Deus, porque os teus bens não podem salvar ninguém. Você não pode salvar a vida do teu irmão, ainda que você possua todos os bens do mundo, porque a alma dele é muito cara. Então não adianta construir palácios, porque isso não salva pessoas. Não adianta eu fazer a obra de Deus para acumular dinheiro, para construir um palácio, para chamar a atenção de pessoas, porque isso não salva pessoas. Eu quero que você entenda, filho, que Deus está abreviando o tempo numa velocidade absurda. Não sei se você se lembra, parece que foi ontem que nós fizemos um jantar de Réveillon. Nós já estamos no 3º mês do ano, filho. Pelo amor de Deus. Já estou pensando onde é que nós vamos celebrar o Réveillon desse ano de novo. Falta só 9 meses. Meu Deus! Se você não engravidar agora, teu filho não nasce em 2016. Vai com calma, estou só dando um exemplo. Os dias estão sendo abreviados. Os dias estão sendo abreviados. Porque Deus tem pressa de concluir a sua obra. Jesus faz uma descrição geral a respeito do mundo. Você está vendo o que está acontecendo, amado? No meio social. Você está vendo o que está acontecendo na sociedade? Todo mundo é sábio, né? Você já viu? Eu nunca vi isso na minha vida. Todo mundo é sábio. Meu Deus, as pessoas entendem de tudo, só que não, né? Todo mundo sabe de tudo, só que não também. Cego guiando outros cegos. Jesus diz: ambos cairão no buraco. O mundo está tão desnorteado que o mundo já não sabe qual vai ser o futuro da terra. O povo está preocupado com o aquecimento global, e é para se preocupar mesmo, porque a Bíblia diz que vai pegar fogo. A Bíblia diz assim: nos dias de Noé foi destruído com água, mas não vai haver um segundo dilúvio que vai destruir a terra. A Bíblia diz assim: porque agora será destruído com fogo. E é com a razão que eles têm que se preocupar com o aquecimento global. Eles fazem projeção para 300, 400 anos, mas Deus está abreviando o tempo, meu filho. 1000 anos é como um dia para o Senhor, e um dia é como 1000 anos para Deus. Para Deus rasgar essa camada de ozônio, que repele os raios ultravioletas, que não deixa a terra incendiar, é 1 minuto. E Jesus diz: o céu irá se abrir. Ele está falando da camada de ozônio, tá? A camada de ozônio irá se rasgar num instante que você não espera. E aí você vai saber das notícias: está pegando fogo. O mundo vai ser destruído. Eu espero que você não esteja aqui para saber dessa notícia. Porque a Bíblia diz, amado, que vai acontecer um arrebatamento. Num abrir e fechar de olhos, os que são templos vivos, os escolhidos de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos de Deus, amado, num abrir e fechar de olhos, vão ser levados. Como se dará isso, pastor? Num abrir e fechar de olhos, vai ser um rapto. Aí as televisões vão noticiar: aconteceu alguma coisa alienígena na terra. Um monte de gente foi levado. Aí sabe o que vão dizer? As falsas religiões e as seitas:
vão dizer assim: gente, vocês não entenderam. Era que eles, vão dizer de nós assim, ó, é que eles eram alienígenas, eles não eram humanos. Está amarrado, eu não sou alienígena não. É que eles eram alienígenas. E aí eles voltaram lá para o planeta deles. É só isso. Mas não é nada disso. É que os escolhidos serão tirados desse momento de tribulação. É que os escolhidos, amados, não vão estar aqui quando esse mundo começar a pegar fogo. Vai ficar tão insuportável a atmosfera da terra, amados, que não vai ter oxigênio para as pessoas respirarem. As pessoas estão se dedicando nas estruturas e nos... Olha, eu troco o meu palácio por um balão de oxigênio. Não vai ter. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E mesmo que tivesse, na hora que o balão acabar, acabou. As pessoas irão morrer, filho. Pastor, mas que previsão catastrófica. Sabe quem disse isso? O Verbo vivo. Aleluia, Senhor. Que tudo criou. A Bíblia diz: tudo que se criou foi por causa dele, nada se criou sem ele, em João capítulo 1. E o que criou disse: eu vou destruir, porque eu não quero mais. E você tem que estar preparado para esse dia. Não faz sentido você ser crente se não for para ir morar com Jesus. Escuta o que eu estou te dizendo. Não faz sentido você ser crente se não for para morar com Jesus. Aí Jesus diz assim: mas como nos dias de Noé, vai acontecer também nos dias que antecedem a minha volta. Noé entrou na arca e eles nem perceberam. Eles só perceberam quando a água começou a tocar no pescoço. Quando a água começou a bater nos lombos, aí eles se perceberam assim: opa, tem alguma coisa errada aqui. O Noé, o doido do gagá Noé, falou, e é verdade. Vamos lá! E quando chegou lá era tarde demais. Pois Jesus disse: assim acontecerá com a geração do arrebatamento. Eles vão estar envolvidos com tantas outras coisas. Eles vão trocar de estar na casa de Deus para irem para festas. Eles vão, Jesus diz aqui, eles vão comer, eles vão beber, eles vão celebrar os carnavais deles, eles vão casar, dar-se em casamento. Eles vão estar, o verso 49 diz assim: eles vão estar discutindo, arrebentando os irmãos. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Eu nunca vi, e olha que eu nasci numa igreja evangélica, eu cresci dentro do evangelho, eu nunca vi tanto crente debatendo contra crente. Nunca vi. Estão se espancando, um batendo no outro, né? A minha igreja é melhor. Um desses dias alguém me disse que alguém foi fazer uma visita e disse assim: não vai para a igreja do pastor Maurício não, que aquela igreja é meia doida. Aquela igreja é esquisita. Aleluia. Aleluia. Vem para nossa. Porque na nossa pode tudo. Lá, aquele pastor é meio besta. Ele não sabe ganhar crente. Ele não sabe ganhar gente. Ele é bobo. Irmãos, eu não estou preocupado com estruturas. É lógico, quanto mais gente, o poderio da igreja aumenta para fazer o que a igreja deseja. Mas o meu sonho, amado, não é colocar uma coluna de ouro ali na frente da igreja. Então eu não estou preocupado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu não estou querendo construir um bezerro de ouro mesmo. Pessoas que vão para o céu, esse é o alvo. Pessoas que irão para o céu. Você está aqui, amado, porque você tem se identificado com essa mensagem, porque você também é alguém que deseja morar nos céus. Nós não estamos fazendo um trabalho social aqui, filho. Nós não estamos criando um clube, uma agremiação, onde nós vamos atrair pessoas. Estão tentando de tudo para atrair gente, irmãos. Estão criando clubes dentro da igreja. Eu não vou citar, senão você vai dizer que eu estou denunciando, né? Eu já tive problema por causa disso, né? Mas se eu citar algumas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, você vai dizer: meu Deus, estão fazendo de tudo para atrair pessoas. Você sabia que nós criticávamos os católicos por causa das quermesses que eles faziam para atrair pessoas? As nossas quermesses, irmão, estão um show, estão melhor do que as deles.
atrair pessoas, e só isso também, porque transformação não está acontecendo. O verso 49 ainda diz que além deles se espancarem uns aos outros, falarem mal um dos outros, it's ok sentar e beber com os bêbados. Jesus disse assim, vai vir um dia, no final dos tempos, que os irmãos vão começar a se espancar uns aos outros, e comer e a beber com os bêbados. Será que está acontecendo? Vou fazer um negócio aqui, você não se escandaliza comigo, tá? É só para te alertar. Nas redes sociais, um copão, um crente, vai safadão! Meu Deus, corta isso. Não escandaliza e não desvia. Você já viu isso? Não, só em Atlanta. Jesus diz, quando vocês virem isso acontecer, virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não o espera, e é hora em que ele não sabe. Verdade, meu glorioso Senhor. Verdade, meu lindo Senhor. Irmão, eu sou quadrado, mas quadrado. Eu não aceito que um templo do Espírito seja profanado. Mas o Senhor diz, amado, que nesses dias acontecerá uma abominação no lugar santo, aonde não deveria acontecer. Está no verso 15. No lugar santo, irmãos, no lugar santo, abominação dentro da igreja. No lugar que não deveria acontecer, Jesus ainda diz assim, quem lê, entenda. Ele abre um parênteses, quem ler isso lá no futuro, entenda. Jesus falou isso há 2000 anos. E ele diz, quando vocês virem isso acontecer no lugar que não é para acontecer, no lugar santo, quem ler isso, entenda. É porque se Jesus dissesse isso para os discípulos, já ia desanimar eles lá no começo, né? Dizer, lá no futuro, quando eu tiver para voltar, não vai ser esse negócio de buscar face, esse negócio de buscar a face, de buscar a glória, de viver para o reino. Esse negócio vai estar meio esquisito lá na frente, quando eu tiver para voltar. Nós estamos vivendo esses dias, filhos. Agora presta atenção no que eu estou te dizendo, filho. Porque eu não estou aqui pregando para você e fazendo uma ministração espetaculosa para chamar a sua atenção. Eu estou só te dizendo, amados, que entre ponto e vírgulas, está acontecendo isso aqui? Certeza, Senhor. Será que está acontecendo isso aqui? Será que tudo isso aqui que eu estou dizendo para você está acontecendo nos nossos dias? Agora, se você tem a certeza de que Jesus é Jesus, de que Ele voltará, de que Ele disse que isso aqui estaria acontecendo, e que quando isso estivesse acontecendo, Ele estaria às portas, então eu quero te dar um conselho, meu amigo, minha amiga. Se prepare. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo. Se prepare, porque está prestes a acontecer. Eu tenho certeza disso, querido. A minha teologia, os anos que eu estudei, não vai valer de nada. O meu anel de formatura, os meus diplomas que eu tenho que estão guardados lá em casa, também não vão servir para nada. Já não servem hoje, né? Que já estão na gaveta. Não serve para nada. O que vai servir, amado, é o quanto você foi construído, não é o quanto você construiu. Diga para o teu irmão nesse grande dia, o que vai valer não é o que você construiu, filho. É o quanto você foi construído. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? A Bíblia diz, amado, que a coisa vai ficar tão normal, iria ficar, já está tão normal, no meio dos santos, que o verso 24 diz assim, se fosse possível,
enganaria até os escolhidos. Sabe por quê? Porque no nosso meio eles vão levantar, eles vão cantar, o povo vai chorar quando eles cantar, e o povo vai ficar confuso. E dizer assim, mas se não pode fazer, porque quando eles cantam a gente sente um negócio. Jesus disse, se fosse possível, enganaria os escolhidos, porque vai se parecer tanto com um aspecto de santidade, que só mesmo quem estiver cheio do Espírito Santo para discernir que aquilo não é o Espírito Santo. Os caras tudo tatuado, tudo no meio dos bêbados, chapa quando sai da igreja, toca na igreja e o povo ainda chora. Então não tem nada a ver, vamos tatuar, vamos beber, vamos botar piercing, vamos pendurar os penduricalhos. Que não tem nada a ver, unção desce do mesmo jeito. Jesus diz, mas os meus escolhidos discernem. Os meus escolhidos discernem. Essas luzes de engana bobo não enganam meus escolhidos, não. Porque hoje em dia, amado, tem um show de luzes engana bobo, que você chega assim e faz assim, pá, que estrutura. Isso é de Deus. E Jesus está dizendo, vai ficar pedra sobre pedra. Não é o quanto eles constroem, é o quanto eles são construídos. Sabe o que Jesus está dizendo? Verso 23, eles vão fazer tantos sinais que vai parecer que sou eu que estou fazendo. Jesus ainda disse assim, alguns deles vão dizer que sou eu. Falsos profetas. Alguns deles vão dizer assim, eu sou o Cristo. Não vá, porque eu não sou. Esse que eles estão dizendo. Porque o Cristo não compactua do impuro. Isso é de Deus. Você já viu, nesses dias, já vou passar a Santa Ceia do Senhor, mas nesses dias, amado, está um tal de todo mundo saber a Bíblia, não é? E tem alguns até que mandam na Bíblia. Ou, aliás, pensam que mandam. Está escrito assim, mas não é bem assim, não. Verdadeiramente está escrito, mas eu posso te dizer, não precisa. Pessoas que estão querendo tomar o lugar de Deus. Não precisa ser tudo isso. Não, mas está escrito aqui na Bíblia que o sinal era que o servo mau, que até, irmãos, presta atenção, que o verso 45 começa dizendo que não é o mundano. O verso 45 está dizendo do servo que foi constituído para cuidar das coisas do Senhor, é o mesmo servo que está comendo e bebendo com os bêbados. Não está falando do pecador. O pecador, amado, eu vou lá, eu entro na zona do meretrício para buscar ele lá dentro. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia está falando, amado, do escolhido para cuidar das coisas do Senhor, que está comendo e bebendo com o bêbado e tornando isso normal. Eu vou só te contar isso e nós vamos orar. Uma adolescente me procurou um desses dias e disse, pastor, é normal os pastores encher a cara? Eu disse, não, é pecado. Não é normal. Porque esses dias teve uma reunião e me pediram para levar um engradado de cerveja na reunião dos pastores. E o adolescente diz, eu estou meio confuso, eu posso ou não posso? Porque o negócio é bom. Eu digo, vai se converter, você também, rapaz. Você não pode não. Nem eles poderiam estar fazendo o que eles estão fazendo. Está entendendo o que eu estou te dizendo, meu irmão? Se prepara para se encontrar com o Senhor teu Deus. Diga à pessoa que está do seu lado, se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quando eu... Deixa eu te dizer um negócio. A volta de Jesus não quer dizer simplesmente a respeito de você, tá? Porque tem um monte de gente achando que, se o evangelho for pregado na terra, então virá, e enquanto não for pregado, ele não virá. Então logo, vamos segurar um pouco as missões. A volta de Jesus, amado, não trata apenas da sua salvação. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Jesus não vai voltar apenas por causa de você. Quando Jesus nasceu, o nascimento dele foi discreto, foi simples, foi calmo.
nasceu como um cordeiro, estabelecendo a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas a volta de Jesus, amado, será dramaticamente notória, porque ele não virá mais como cordeiro, ele virá como um leão, Aleluia, Senhor. Sim, meu glorioso Senhor. estabelecendo o seu reino. Então Jesus irá voltar, não é por causa apenas de mim e de você, que você não está com essa bola toda, não. Ele irá voltar porque tem um inimigo para ser destruído. Não é só você. A segunda vinda de Jesus não está relacionada somente a você, mas está relacionada à destruição definitiva dos seus inimigos. Então, filho, não pense que Jesus... Tem gente que diz assim, Jesus está retardando um pouquinho a sua volta para que eles se convertam. Conversa. É só a taça chegar na medida que é para chegar, que ela se derramará, diz a palavra de Deus. Eu quero encerrar te perguntando, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Aleluia, meu filho lindo. Se não estiver preparado para a volta de Jesus, eu quero lhe fazer uma outra pergunta. O que você acha que seria necessário você fazer para se consertar? Eu vou te perguntar de novo. Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir com Ele? Deus santo, aleluia, meu Cristo maravilhoso. E se você fizer uma análise nesta manhã e disser, não, tem algo. O que seria esse algo que você precisaria consertar para poder subir com Ele? Respondeu para você mesmo? Então deixa eu te dar um conselho. Seja lá o que for, faça hoje. Aleluia, meu Senhor. Seja qual for o conserto que precisa fazer, faça agora. Se é um pecado que você não confessou, confesse-o agora. Se é um pecado que você está praticando, pare agora. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus. Se existe alguma coisa, amado, que te deixa em dúvida a respeito de subir com Cristo agora, conserte isso agora. Sabe por quê? O arrependimento genuíno, o perdão é instantâneo. Se o arrependimento for genuíno, diga isso para o teu irmão para nós orarmos. Diga assim, se o teu arrependimento for genuíno, o perdão é instantâneo. Aleluia, Senhor. Você lembra do ladrão na cruz? Hã? O ladrão na cruz, ele diz, me perdoa agora, o que impede de eu ser salvo? Jesus diz, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Você entende isso, amém? Então, se alguma coisa, filho, impede você de subir com Cristo, conserte isso agora. Irmãos, eu poderia nessa manhã ter trazido uma ministração para você. Sabe aquelas uma que você diz, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes. Meu Deus, como é que esse cara sabia disso e eu não sabia? Eu poderia trazer uma ministração de revelação para você nessa manhã. Mas não adianta eu te ensinar e você aprender, Jesus voltar e você ficar. Um dia eu vi um pastor, o Bispo César, que esteve aqui há 2 semanas atrás, pregando. Uma vez ele diz assim, tem gente, amado, que acha que Jesus vai demorar a voltar tanto, que ele fica aí, ó, ficando, vai ficando com um, vai ficando com outro, vai ficando, você acaba ficando. Quando Jesus voltar. Vai ficando na roda de diversão, você acaba ficando. Então, filho, é por isso que aquele tal que eu disse para você, diz, não faz parte daquela igreja não, que eles são meio doidos. Alguém diz assim, o padrão de santidade que se prega naquela igreja é impossível de se alcançar. Então vamos, eu não vou dizer para onde. Filho, deixa eu te dizer um negócio. No dia que eu parar de pregar santidade nesse lugar, sai daqui. Está sendo gravado o que eu estou te dizendo. No dia que eu parar de pregar, se algum dia, em nome de Jesus, eu nunca vou parar. Mas se algum dia eu parar de pregar santidade aqui, sai dessa igreja, salva a tua vida. Se salve, porque eu não posso salvar você. Se você me ver, amado, em nome de Jesus, você não vai me ver.
pregando alguma outra coisa que não seja isso aqui que eu acabo de pregar para você, santidade, volta de Jesus, comprometimento, transformação, vai para um lugar onde esteja pregando, pelo amor de Deus. Santo, meu Senhor. Porque a volta de Jesus está próxima. Amém, meu rei. Amém, Senhor. Agora, se eu continuar pregando santidade, continua, irmão, porque nós vamos subir juntos. Aleluia, Senhor. Amém, meu Deus. Se eu continuar pregando santidade, continua aqui conosco. Amém, meu Senhor. Porque não importa, amado, não adianta o homem garear o mundo inteiro e perder a sua salvação. Vamos passar a ceia do Senhor. Eu sinto Deus nesse lugar. Irmãos, eu tenho uma expectativa tão grande com relação à volta de Jesus, porque vai ser um dia memorável. Vai ser um dia de uma alegria tão suprema. Vai ser um dia de uma alegria tão maravilhosa, que nada do que você experimentou aqui na terra se comparará. A Bíblia diz, amado, que há um gozo celestial, e usa exatamente essa palavra, um gozo celestial, que não se compara com o gozo terreno. O máximo que nós entendemos aqui de prazer é o prazer sexual. É por isso que muitos caem, né? Porque o máximo que nós entendemos de prazer. A Bíblia diz que isso nem se compara com o gozo que está preparado para eu sentir na minha alma. Eu posso até sentir um gozo na minha carne, mas no espírito, filho, só lá no céu. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Pastor, você pirou? Não, estou falando assim para você entender. Que nada do que você experimentar aqui na terra vai ser comparado ao que está preparado para mim e para você lá no céu. Por isso, amado, vale a pena trocar o daqui da terra pelo do lado do céu. Diga para o teu irmão, vale a pena trocar o daqui da terra pelo do céu. Amém? Ainda em Mateus capítulo 26, no verso 26, Jesus diz assim, a palavra de Deus nos diz: então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo testemunho de Brit Hadasha, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, o lugar mais preferido de Jesus. Esta é a Santa Ceia do Senhor, e ela está posta diante da igreja. A mesa do Senhor, amado, fala da comunhão com o corpo e com o sangue. Fala, amado, de uma integração entre o Cristo, o Mestre, e a igreja, o discípulo. A Santa Ceia é uma integração entre o Mestre e o discípulo. Então, se você verdadeiramente é discípulo de Jesus e está vivendo como Jesus viveu aqui na terra, você pode se apropriar do corpo e do sangue. Mas se porventura você não está vivendo como Jesus viveu aqui na terra, em santidade, então não pega, porque você estaria profanando o corpo e o sangue. Mas também, se você nessa manhã decidir abandonar o pecado e confessá-lo diante do Senhor, aí você pode, porque se há arrependimento genuíno, há liberação do perdão instantâneo. Mas se você ainda não é batizado nas águas, na fé evangélica, você também não pode tomar, porque você precisa discernir a figura do batismo. Então,
Não tome, se você ainda não é batizado na fé evangélica. Se você é batizado na fé evangélica e você não faz parte dessa igreja, mas faz parte de uma outra igreja e está em comunhão com os seus líderes, com os seus pastores, você pode tomar conosco e comer conosco. Você está convidado. Apesar de, se você estiver em alguma condição que você não possa participar conosco, eu gostaria de pedir que você permanecesse conosco, honrando ao Senhor, prestigiando o corpo e o sangue de Cristo. Mesmo que você não vá participar, não vá embora. Aguarde o término do culto. Será uma honra ter você no nosso meio. Quem sabe no próximo batismo você não se batiza? Quem sabe na próxima Santa Ceia você também não pode participar? Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé, para nós consagrarmos o elemento do pão, que simboliza o corpo de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste